Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa lista de informações a respeito das formas gramaticais de construir, né, as operações de valores sonoros, né, onde a gente desmaterializa da matéria alguns insumos sonoros para levarmos as emoções, as memórias, construímos valores e abdicações nos contornos auditivos que a gente emite e vende, né, desvenda ao outro por informações, assim dizer, né? Bom, então agora a gente vai para palavra que se chama as formas gramaticais que se chamam de adjetivos. E adjetivos, né? Aqui, ó. Se você pegar e ver o sufixo aqui, ó, tivos, né? Tivos. Você vai denotar, né, que tivos meio que vem de atividade, né? Não necessariamente na teoria, mas na utilidade do sentido, lógico, né? Você tem a atividade e os ativos, né? Então, o sinônimo aí, ele ajuda a lembrar e ajuda a deixar leve essa palavra, porque ela em tamanho e em contraste de som, a partir da sílaba, parece que é uma palavra, tem uma característica de ser uma palavra difícil de soar, né? É muito mais fácil soar casa do que soar adjetivos, né? Por conta dessa consonância aqui, ó. Essa mudança de marcha que é adjetivos. E tudo isso tem um peso, um preço na consciência daquele que fala ou busca aprender a falar. Isso é observado desde das integrações das relações das crianças com esses objetivos de imitar, né? Porque elas primeiro aprendem imitando e se convencerem nessa conversão de utilidade, né, de raciocínio, de emprego ao leitor, né? E adjetivos vai ser uma palavra que vai aderir ao substantivo para modificar a expressão resultante desse substantivo em uma frase, né? Então a gente vai fazer um produto, uma receita, uma construção sintática com o substantivo a partir do adjetivo. Então a gente consegue fazer essas operações, né? E isso é, de certa forma, mágico para quem entende que a informação salva vidas ou a gente consome informações, consome esses tipos de sentimentos. Então, o bom emprego disso é mágico, né? Muitas pessoas se convertem por adjetivos. Você fala assim com a pessoa assim, ser humano. Mas aí você coloca assim, ser humano bom. E aí, esse bom é um adjetivo genérico, né? Ele é bom. O ser humano ele vai ser bom. A partir do que, né? Então, tudo que o ser humano vai fazer, ele vai se converter para o bom de ser humano, né? Então, vai ser humano, ele não é só ser humano, ele tem que ser bom, né? Então, tem muitas coisas assim para serem levadas às auditorias dos filósofos, eu diria, né? Mas para nós aqui o interessante é filtrar o adjetivo em uma frase e
construir a análise sintática a partir da sua utilização em um contexto. Na gramática portuguesa, o adjetivo é uma palavra que qualifica, descreve ou caracteriza um substantivo. Então vamos adicionar esses contrastes aqui, ó. Adjetivos. Então a gente tem essas três operações em forma genérica que vai fazer a conversão de um substantivo, né? Então vai dissolver o substantivo, assim dizer, de forma química pela qualidade que a gente vai descrever, né? Vai configurar o adjetivo, o substantivo, né? Então, os adjetivos flexionam em gênero masculino, feminino, número, singular, plural e grau, comparativo e superlativo. Para concordar com substantivo que modifica. Exemplos. Incluem homem bom, mulher boa e carro preto. Olha só que legal. Homem bom. Então, dessa flexão que ele faz, né, desse processo de flexão que ele precisa fazer para melhor audição, né, você tem o de gênero, número e o grau. Esse grau aqui, ele é um pouco mais destacado, né? Porque você emprega uma configuração sobre a exposição da comparação que a substância vai ter sobre uma substância qualquer, né? Uma substância relacionada. Então você tem o grau de superlativo. A gente vai ver aqui, ó, e o grau de comparativo. Então isso aqui vai ser uma deformação no substantivo para caracterizar que ele é o melhor entre os demais, ou que ele é o pior entre os demais, ou que ele é o que é comparar, ou que faz uma comparação entre alguma coisa. Vamos ver isso aqui. A função e caracterização. Qualificar, descrever os adjetivos adicionam detalhes a um substantivo, tornando mais específico e expressivo. Então, função, vou colocar aqui, ó, função. Adicionar expressão e especificação ao substantivo. Isso melhora a narrativa, né? A informação. Melhora a qualidade da informação, né? Indicar estado ou condição. Eles podem expressar o estado de um substantivo como a casa está limpa. Então, também tem essa função aqui, que é indicar estado.
também vai melhorar o quê? Vai melhorar a qualidade da imaginação, eu diria, sobre a visão que a gente vai gerar do substância, né? A partir somente da informação, às vezes sem imagem alguma. A sobreflexão, gênero, a gente sabe, né? Masculino, feminino, número, não precisa de repetir, a gente tem singular e plural. Agora, sobre a flexão de grau é bom destacar, né? O comparativo vai comparar um substantivo com o outro, ele é mais rápido que ela, né? Então, comparativo. Um pouquinho. 1 e 2. 1 e 2. Vai comparar um substantivo com o outro. E aí, o que acontece, né? Ele é mais rápido que ela. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai ter uma estrutura que se mantém dentro dessa forma. Então, você sabe que na física, para calcular distância, na matemática, para calcular área, né? E na química, para calcular quantidade de reagente, proporção de reagente para fazer a reação, a gente tem fórmulas, né? No português a gente também tem a forma, né? A fórmula da informação. Então, para você fazer uma comparação, elevar uma substância ao grau comparativo, você precisa usar esse elemento de forma, que é que ó, ele é mais isso que, né? Então tá vendo, ó, isso aqui é uma máquina de ajuste, né, de deformação lógica no sentido da informação. Agora, no superlativo a gente tem a intensifica e qualidade. Então, sabe quando você quer piscar para alguém para gerar uma intensidade, um calor, um senso de descrição da pessoa corroborada para essa expressão, para essa intensidade, para esse tipo de, eu diria, cosmovisão de relações a partir da interpretação dos versos. Isso porque essas áreas cerebelarmente têm funções sinápticas de trajetória, né? O sistema ele tem trajetos e ultraja a partir de relações sintáticas com a gramática. Então, quando você cria um grau de superrelação, você mexe na cosmovisão das entidades ali interpretante. E aí você gera uma certa arritmia, eu diria. Então a gente tem o grau absoluto e o relativo. No absoluto, ó, ele é muito rápido, analítico, e ele é rapidíssimo, sintético. Absoluto, a gente tem o grau analítico e sintético. E o grau sintético. E o relativo ele é mais rápido que todos. Então, o relativo, vamos pôr em vermelho aqui, ó. Não pode ser em verde. Relativo. É relacionado a um substantivo. Agora, o absoluto analítico vai fazer uma certa análise e o sintético ele vai. Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui.
Graus. Deixa eu ver. Muito ou extremamente, junto ao adjetivo, enquanto o superlativo sintético forma uma única palavra ao acrescentar o sufixo. Aqui, ó, a gente tem sintético, você tem uma palavra, né, com sufixo, opa, com sufixo, geralmente o sufixo íssimo. Cara, deixa eu ver aqui. Passa aqui para baixo, né? Vou trazer isso daqui para cá. Então, o 1 e 2, né? Então, 1 e 2. Aqui você tem o íssimo. Na verdade, eu vou até copiar isso daqui que vai ficar mais fácil. Para esse momento já tá bom. Então, vamos destacar. A principal diferença entre o superlativo analítico e o sintético é a forma de intensificar uma qualidade. O superlativo analítico usa um advérbio como muito ou extremamente antes do junto ao adjetivo, né? Em conjunto com o adjetivo. Enquanto o superlativo sintético forma uma única palavra. Sintético forma uma única palavra, ou seja, ele adere, ele cria uma camada, né? Ao acrescentar um sufixo, geralmente íssimo ou érrimo, né, ao adjetivo. Ambos os tipos de superlativo absoluto expressam a mesma ideia, qualidade máxima, mas através da estrutura gramatical distintos. Por que a gente fala superlativo? Por que a gente tem essa ignorância no sentido eu diria assim, da capacidade de elevação, né? Por que a gente gosta disso, de definir? Para gerar escala, para operar, né? Para cooperar com a matemática da relação da informação, porque a informação ela poderia estar desinformada, como a informação é em real descrição. A informação ela é uma energia, né? Ela é uma energia modulada. Para cada um de nós existe uma modulação enérgica. Só que quando a gente converteu a nossa fé para para fé da religião, a gente uniu para uma causa maior, que é a religião e o cuidado da região, que significa, nesse contexto, um regimento, um registro. A religião, ela registra dentro das opiniões aquilo que é mais importante nas descargas humanas em relação a esse tipo de informações primas, né, que são as energias. Quando a gente deriva a energia para gravar e uniformizá-la, a gente tem essa escala entre, a gente pode dizer, entre graus de modulações, né? Por isso a gente tem, ó, criança, adulto e velho, né? Idoso, desculpa. Criança, adulto, idoso, bebê, criança, adulto, idoso. Por quê? Porque cada uma em descrição de relacionamento com a informação
se descarrega em um tipo de escala, né? Isso é para operação. Isso se chama ciência das informações, né? Então vamos lá, a gente pode já fechar isso daqui e passar para o próximo. Ó, a próxima forma, né, gramatical dentro do conjunto de morfologia que a gente está estudando, a lógica dessas formas, né, e aí a partir disso a gente consegue destacar, né, qual delas é o advérbio, né? Advérbio. Vamos ver aqui, então. Um advérbio é uma palavra gramaticalmente invariável que modifica o sentido de um verbo. Então, se você tem uma palavra muito dura, parecendo concreto, né, você tem um advérbio, né? Por quê? O advérbio ele é invariável. Ele está ali para dar suporte, né, no sentido rígido, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. Então, o advérbio ele vai modificar um pouquinho, modifica, ou seja, transduz verbo, adjetivo ou advérbio. Ou advérbio. Indicando circunstância como modo, tempo, lugar ou intensidade. E ele vai indicar circunstância. Então, circunstância é algo assim, ó. Circunstância. A gente tem um círculo, né? E nesse círculo a gente tem um movimento circular. E esse movimento circular, ele é uniformemente variado. Por que ele é uniformemente variado? Porque ele tem modo e sentido, né, eu diria. E aí o que acontece? Quando a gente coloca um advérbio, a gente coloca um obstáculo nesse movimento aqui, ó. E aí a gente transpõe o movimento deformando-o circunstancialmente. E a gente indica essa circunstância com o obstáculo inserido nesse movimento, né? Então o obstáculo ele é invariável para todos os informantes, né? Ou transinformados, né? Transinformados pelo quê? Pela circunstância indicada por esse advérbio aqui, ó. E aí a gente tem o advérbio que vai indicar o modo, vai indicar o tempo e vai indicar o lugar ou intensidade. Olha a palavra intensidade. O que? Obstáculo, né? Modo, tempo, lugar, barra, intensidade. Deixa eu ver aqui. Intensidade. Então, isso aqui é o nosso Sol em decomposição sensitiva. Qual que é a intensidade, né, em força, né, dessa invariável associação na informação de um verbo, na informação de um adjetivo, na informação de um advérbio.
Então, vamos lá. Vai modificar um verbo, por exemplo, ele fala alto, né? Então, aqui a gente tem o advérbio alto que está indicando que a fala é o modo que o cara tá falando, né? Então, ó, ele fala alto. Então, vamos supor que a gente quer testar esse alto em variações, né? Tá, nesse alto aqui a gente pode colocar assim, ele fala altos? Não, então não flexione gênero. Ele fala em alta? Não, então não modifica em gênero, não modifica em é, ó, deixa eu pegar aqui a minha colinha em número, né? Olha só, em número, não flexiona em gênero e no e o esse alto, né? Se eu falar altão, ele fala mais alto. Quando a gente vai modificar em grau, a gente vai ter que utilizar esse advérbio construindo adjetificando ele, né? Ele pode acompanhar um adjetivo. Então não varia, né? Invariável. E isso vai indicar para nós aqui, ó, na frase, né? Que ele é uma. Ele está indicando o modo do falante, né? Então esse aqui vai indicar o. Deixa eu ver se eu trago para cá. Indica o modo do ele que fala ou daquele que fala. Ponto. Modifica o adjetivo. Ela é muito bonita. Tá vendo? Então, também um adjetivo. Ele fala. Fala é verbo. Ela é muito bonita. Aqui, vem antes aqui do adjetivo, né? E aqui advérbio. Advérbio de quê, né? De intensidade ou qualidade da beleza. Então, se percebe que aqui, ó, advérbio muito. Muito é uma intensificação da beleza dela, né? Então, intensificação. Vamos pegar aqui. Percebe que fez uma operação na beleza da pessoa desinformada, né? Pela mídia da voz, eu diria. Então, muito aqui vai indicar a intensidade da beleza. E aí, modifica o advérbio, né? A gente viu modificando o adjetivo, modificando o verbo, e agora vamos ver modificando o advérbio. Ele fala bastante alto. Bastante alto. Então, ó, intensifica o advérbio alto, né? Então, cadê? Vamos ver. Ele fala bastante alto. Então, modifica outro advérbio. A gente tem um advérbio alto. Um advérbio aqui. Você vê que ele não varia altos, ele não fala alta, né? Ela não fala alta. Bastante. Então, bastante aqui é um advérbio que vai modificar um advérbio, né? Por quê?
Ele fala bastantes? Não, né? Ele fala bastanta? Bastanto? Não. Então é um advérbio aqui de intensidade que vai modificar, vai intensificar o alto, vai dizer que é mais alto do que o alto seria se falasse sem o bastante, né? Então olha só, isso aqui é um efeito de informação. Para causar o quê? Para causar uma harmonia, uma convicção, eu diria aqui, ó. Aqui, ó, indica a intensidade superior. Objetivo: gerar convicção. Convicção, ou seja, convencer por organização desse expoente, né? Como se pedisse voto. Ah, então vamos ler isso aqui, ó. Os advérbios são classificados pelas circunstâncias que expressam. Modo indica a maneira como algo ocorre. O, a frase da informação está correndo bem, está correndo mal, está correndo devagar, está depressa. O adjetivo, o tempo vai indicar quando uma ação acontece. Acontece hoje, amanhã, agora, nunca. O lugar onde acontece, onde o algo está localizado. O algo está aqui, o algo está lá, está longe. Ou a intensidade, né, que vai indicar a força ou o grau de uma qualidade, muito, pouco, bastante. A afirmação reforça um ato, reforça um ato, sim, certamente. Então, os advérbios também indicam isso, e também vou indicar afirmação, por exemplo, sim, certamente. Vai indicar uma negação, não, jamais, nunca. Não, nunca. E também uma dúvida. Expressa incerteza. Talvez, acaso. Talvez, acaso. Geralmente, quando existe uma incerteza, o verbo ele fica no subjuntivo, né? Exemplos em frases. Ele chegou cedo, né? Quando que ele chegou cedo? Então é o tempo, né? Ele chegou em que horas? Ele chegou entre o horário da manhã, ele chegou cedo. O menino corre depressa. Como que o menino corre? Ele corre depressa, rápido. É o modo que ele corre. A casa fica longe. Opa, aonde a casa fica? Ela fica numa distância muito grande. Então é o lugar que ela fica, né? O advérbio de lugar. Eu anotei aqui, ó, de lugar. Por exemplo, longe. E ela está pouco feliz com a notícia. Advérbio de intensidade. Ela está o quê? Ela pouco. Mas ela está feliz? Sim, mas ela está quanto feliz? Ela está pouco. Então ela não está feliz, ela está pouco feliz. Então é a intensidade da felicidade dela. Ok. Vamos para a próxima forma da lógica da gramática,
que a gente tem, né, para compor informações. Preposições. Preposições. De novo, eu convido você a fazer uma hora, né, uma delongação para ler essa palavra. Ó. Preposições. Então a gente tem posições pré. Pré é um sufixo que indica antes, né? Antes que algo, coisa, eu estava preparado, né? Então uma preparação, preposição. Deixa eu ver aqui. Preposições. As preposições são palavras invariáveis que ligam dois termos numa frase. Então, a mesma coisa aqui, ó. Ela é invariável, só que o objetivo dela é objetivo. Ligar. Ligam dois termos numa frase. Ligar termos em uma frase. Então, o que eu vou falar aqui para você agora, né? Faz uma cara diferente para esse tipo de atenção, né? Presta atenção, né? Cirurgicamente dá um contraste para essa informação aqui, ó, que é ligar termos. Porque o objetivo da preposição é ligar termos. Porque quando a gente for falar de conjunção, você vai ver que conjunção vai trabalhar com um objetivo semelhante, só que a conjunção, diferente de termos, vai ligar orações. Então, isso aqui deve ser contrastado. Termos. Numa frase, estabelecendo entre eles uma relação de sentido e dependência. Então, preposições liga termos na frase com relação de dependência. Então, um vai depender do outro, né? Elas podem ser essenciais que só exercem essa função gramatical. Exemplos: a, de, em e para. Então, você lembra que a gente falou lá no artigo que um artigo A mais uma preposição a é igual a. Então, se na frase existe uma necessidade de uma preposição do a para a informação de uma coisa, né, você tem a preposição a, e aí, se existe um a antes, o a mais o a vai gerar isso, né? Essenciais, só que exercem essa função gramatical. Exemplo: a, de, em, para. Preposições. A, essenciais, né? Essenciais, só que exercem essa função gramatical. A, de, em, para. Ou acidentais, que são palavras de outra classe gramatical que podem funcionar como preposições. Então essas aqui são essenciais, que funcionam como com esse objetivo mesmo, já implicando, né? E as acidentais vai ser o caso de palavras de outra classe gramatical que passam a funcionar como preposições em determinados contextos. Exemplo: como, durante e salvo. Vamos anotar aqui, ó. Palavras de outra classe gramatical
que passam a funcionar como preposições. Eu tenho um exemplo legal para isso aqui, ó. Preposições. Então, uma vez eu estava trabalhando na empresa como embalador de chocolate, né? E aí me mandaram para cozinha ajudar na confeitaria. Só que eu acabei fazendo coisa errada lá, porque não era a minha obrigação. E aí o que que acontece? Isso é acidental, né? Eu tava para uma função e fui ter que fazer outra, né? Na empresa. Aqui a gente tem as palavras como, durante, salvo. As preposições também podem se contrair com artigos ou pronomes, formando palavras como da, de mais a e no caso, em mais o, ou dessa, de mais essa, né? Então, outro caso aqui, ó. Tá igual da mais a. Não, é da igual a de mais a. Isso no sentido mais profundo, a gente diria na frase o de a, né? E aí a gente pode falar só o da, o da. O no também é a mesma coisa que ocupa o lugar da preposição em mais o artigo o. Na verdade, o dessa, né? Igual ao de mais essa. Mas essa não, né? Vamos ver exemplos. Ó. Aqui, preposições essenciais são palavras que têm como única função gramatical ser uma preposição. Lógico que o ar é artigo, só que o ar é artigo antes do substantivo. Né? Aqui, depois do substantivo, o a ele é uma preposição. Exemplos: a, ante, após, até, com, contra. Então vamos pegar essa lista de palavras e nos informar com ela. Exemplos. Exemplos: a, ante, após, até, com. Você vai ver aqui, ó. São invariáveis, né? Não tem anto, não tem antes. Antes é outra coisa, não é preposição. Após. Não tem após, não, né? É após. Não tem ato. Para ver isso, né? Preposições acidentais são palavras de outra classe gramatical que, em certos casos, podem assumir função de preposições. Exemplos: como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. O que é legal de você perceber nessas palavras? São palavras que têm uma predisposição modular, né? O que é modular? É limar, é, sei lá, é aderir a outra, né? Sem propósito ou com propósito nenhum, né?
São palavras, eu diria, fáceis de serem alocadas com outras, né? Então você tem que, ó, são durante, conforme, como, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Então todas essas palavras são eu diria, modulares, né? Contração de preposições. É a junção de uma preposição com um artigo ou pronome ou um advérbio, formando uma única palavra. Exemplos: dá, de, mais a. Então vamos só fazer uma coisa aqui, ó. Acordei. ah, ah, acordei de. ah, de. ah, acordei de. Então, deixa eu ver aqui. De acordo, ó, de acordo com o texto. Vamos ver. Não, aqui nesse caso não funciona, né? De acordo com o texto. Vamos ver aqui se a gente tem. Tá de mais a no em mais o. Vou pegar isso aqui. Eu vou pegar, né? Vamos lá, vamos anotar então. Tá, é o de mais a. Do é o em mais o. Do um é o de mais um. De mais um. Pelo é por e ó. Mais o ó. E o dessa é igual a de mais essa. Então a gente tem a preposição mais artigo. Artigo, pronome ou advérbio. Hum, hum, que é isso? Ó, locuções prepositivas. A locução prepositiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas têm o valor e a juntas têm o valor e a função de uma preposição. Então, okay. A locução prepositiva é quando você tem duas palavras com função de preposição. É duas palavras ou mais, né? Duas ou mais palavras. Aí, ó, perto de, por causa de, em vez de e a respeito de.
Lembrando que isso daqui vai unir termos, né? Então é como se eu tivesse aqui, ó. Estava, o verbo estar no pretérito, não, no passado, né? Pretérito perfeito. Estava perto de. Estava perto de você. Tá vendo aqui, ó? Estava e você. Sofreu uma dependência, né? Se eu lesse a frase estava você, não teria sentido algum. Quando a gente coloca o estava, que é o verbo, e você aqui no. Que é um sujeito, né? A gente tem essa modificação. Isso vai acontecer para todos, né? Porque vai unir termos. Ai, ai. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima. Então, estamos acabando. Cadê verbo aqui, né? Ah, entendi. Lembrei. 9. Conjunções, relação de causa e consequência. Conjunções, causa e consequência. Então, conjunção vão ser palavras com a função de, né, unir orações. Né? Na gramática portuguesa, as conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou termos de mesma função sintática. Ó, termos. Termos de mesma função. Peraí. Ligam orações ou termos. Ah, tá. De mesma função ou orações. Orações é isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Orações ou termos, termos e orações. Variáveis que ligam orações ou termos de mesma função sintática. Sintática. Estabelecendo relações de sentido como adição, oposição, causa, etc. Então, essa relação construída, né, de uma frase com a outra, ou um termo com outro. Eu escrevi errado, né? De uma frase, não, de uma oração. E aí você sabe o que define se é uma oração? A oração ela tem um verbo, né? Vamos anotar aqui a observação. Oração é uma parte é uma parte que expõe 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 verbo barra ação.
né? Então, por que isso, né? Porque existe uma oração que existe a ausência de verbo, só que essa ausência do verbo é chamada de elíptica ou de zeugma, que é uma função, é considerado como função da linguagem, né? Como um figurino da linguagem para melhorar o fluxo, né? A reverberação da informação entre os falantes. Só que elíptica é quando existe a repetição de um verbo emitida, você emite e o zeugma você você constrói, deixa eu ver aqui, ó. Zeugma, forma de elipse que consiste na supressão em orações subsequentes de um termo expresso na primeira. Então, você tem um termo expresso na primeira frase. E aí, na segunda frase, você. Um termo expresso na primeira casa. Um menino, um boneco. Qual que é a palavra aqui que tá em zeugma, né? Em função zeugma. Escolheu, né? Porque olha só, cada criança escolheu um brinquedo. O menino, vírgula, para destacar essa elipse, né? Um boneco. A menina, uma bola. Mas o que? Escolheu um boneco e escolheu uma bola. Isso é o zeugma, um termo expresso na primeira frase e é suprimido nas demais. Mas não existe a ausência de síntese dele, né? Você continua sentindo o termo lá. É como se fosse um fantasma, né? O zeugma é um fantasma. Existe. O que que acontece? O termo não tá lá, mas você sabe que tá, né? Porque você tá sentindo caramba, né? Caramba, ele escolheu. Tenho certeza que o menino escolheu. Porque você escutou, escolheu antes, né? Você tem isso. Então, termos de mesmo estabelecendo relações de sentido, como adição. As conjunções dividem-se em duas categorias principais: as coordenativas, que conectam a orações independentes, e as subordinativas. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui, ó. Orações. Ó, orações. A gente sabe que isso aqui é uma oração, né? Oração. E aí a gente vai escrever assim, ó. Coordenada. Né? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó, para lembrar. Fazer as coordenadas. Beleza? E aí a gente tem os pontos aqui, ó. Os meridianos e tal. E aí a gente tem as orações. Né? Subordinadas. Sabe o que tá aparecendo aqui? Um alvo e um donut. É exatamente isso, né? As condições dividem-se em duas categorias principais: as coordenativas, que conectam orações independentes. E aqui o que que difere, assim, ó? Isso aqui
tem que ser independente. Cada oração que compõe a união a partir da conjunção precisa ser inteligível por si só. Precisa de ser uma informação dinâmica, que corresponde, que existe um alvo por si só, por natureza da informação, da construção da síntese da informação. Agora, a subordinada ela precisa de ingredientes, né? Você pode dizer assim, você quer com qual ingrediente? Com açúcar, com canela, né? Vamos pôr aqui, ó, ingrediente. Entendedores entenderão, né? Essa, esse hibridismo nada, né? Então vamos lá. Subordinativas se chama, é um suborno, né? Uma com dois O, subordinativas. Então existe um suborno aqui, ó, né? Um ingrediente, algo que pode ser adicionado, como aquele Subway, né? Subway. Olha aqui, ó, Subway aos subordinados. Para ficar lembrando, né? Então, oração principal e uma oração subordinada. Aqui a gente tem uma oração principal. E essa oração principal, ela geralmente é independente, né? Essa é a oração principal. Só que nessa oração, a conjunção, né? Mais a conjunção vai desenvolver uma relação subordinada por uma oração, colocando uma oração subordinada. Uma oração aqui subordinada. Subordinada. Então, para ficar legal aqui, ó, o que eu vou fazer? Enquanto aqui a gente tem mais ou menos isso daqui, ó, né? Aqui a gente tem isso daqui. Mais ou menos isso daqui, né? Eu diria. Ou então um prato e uma rosquinha, né? Tá, deixa disso e vamos pegar aqui, ó. Conectam orações ou termos que possuem dependência sintática são classificados de acordo com a relação que estabelece. E aí a gente vai construir a nossa tabela aqui agora, ó. Então a gente tem as conjunções e o que elas exprimem em relação. Relativando a união. Não, relativando ficou ruim, né? Ah, não, ficou bom. Relativo, né? Ativou pela relação. Exprime relativando a união. Então a união é relativa a esse experimento, né? Essa realidade aqui, ó. A adição. Então isso aqui vai ser... É como se a gente tivesse o resultado, né? A adição vai ser... Vai exprimir uma adição mesmo, né? E nem... Vai exprimir adição. Não tem o que colocar aqui, né? Adversativas.
Adversativas. Adversativas vai exprimir, vai ser igual a alguma coisa que então, enquanto aqui a gente exprime uma soma, aqui a gente exprime uma oposição, contraste. Um pouco de contraste. Oposição. Tá bom. Mas e contudo. Eu até iria, mas eu gosto de você. Contudo, isso me irrita, né? É ótimo conversar, né? Conversar leva o casal ao paraíso, né? Alternativas. Alternativas. O que a alternativas vai gerar? Vai expressar uma escolha ou alternância. Uma escolha, né? Dentro das alternativas eu escolhi algo ou eu fico alternando, né? Cadê? Alternância. Sabe o que é alternância? Alternância, né? É o camarada, né? No filme, né? Você já assistiu um filme que você tem um camarada com um controle remoto passando canal por canal, naquela ânsia de assistir alguma coisa impressionante, algum espetáculo, só que ele não consegue. Ele não consegue ficar preso a um canal. Ele ora assiste um, ora assiste outro, né? Então isso vai ser a, a alternativas, a conjunção das alternativas. Ou ora. Uhum. Ou criança nova, né? Criança novinha, direto, tá nas alternativas. Ora sai, ora brinca, ora faz isso. Tem as conclusivas. As conclusivas vão mostrar, obviamente, a conclusão de algo, né? Vão concluir. Muito cuidado, porque às vezes fica muito subjetivo a conclusão, né? E aí você precisa de fazer uma análise mais profunda. Exemplos, né, de palavras de conjunções. Logo e portanto. Logo, portanto, né? Eu comprei um carro. Logo, eu sou eu sou não, como é que é? Eu sou um diretor. Não é diretor, não. Eu sou um condutor. Não, esqueci. Eu passei na prova, portanto, vou comemorar. E explicativas. Explicativas. Apresenta uma explicação justificativa. Explicação ou uma justificativa. Então a gente tem esses dois propósitos para essa conjunção explicativa. E aí elas. Pois e porquê, não? Pois e porquê. Então essas são as coordenadas. Agora, dentro das subordinadas, a gente tem um tanto de conjunções subordinadas. Conjunção de subordinados ligam uma oração principal a uma oração subordinada que depende da primeira para ter sentido completo.
As principais classificações são: integrantes introduzem orações que funcionam como substantivos, geralmente no lugar de um objeto direto ou de um complemento. Que e se? Não, a gente tem mais, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, integrantes e adverbiais. De novo, né? Integrantes, né? A gente tem a classificação delas. A gente pode classificar a conjunção subordinada por integrantes, né? Introduzem orações que funcionam como substantivos. Introduzem orações que funcionam como. Vou pôr isso aqui como oração, né? Substantivos. Geralmente no lugar de um objeto direto ou de um complemento. No lugar de um objeto direto ou complemento. Por exemplo, a gente tem integrantes que e se chover amanhã, eu vou à praia. Eu vou à praia é a oração principal. Se chover amanhã é a oração subordinada que expressa que toma o lugar de um objeto direto ou de um complemento. Ó. Se chover amanhã é uma ideia de condição. Se chover amanhã. Adverbiais introduzem orações que expressam uma circunstância de tempo. Introduzem orações expressam circunstância. Circunstância a gente já sabe o que é, né? Circunstância de tempo. Causa, condição. Tempo. Qual é a causa ou a condição? É um obstáculo, né? Por exemplo, se você já passou por um momento de adrenalina a mil por conta de um nervosismo formado por um engarrafamento, você mudou o tempo do seu trajeto, isso causou algo em você e isso mudou a sua condição, né? Você estava andando e você teve que ficar parado, andando conforme o tempo do congestionamento. Tenho certeza que isso é tema para nós daqui a hoje e daqui a muitos anos, porque tem crescido muito essas relações adverbiais de subordinação por seres humanos utilizarem com luxos demasiados os seus veículos, né? Independente de toda a informação possível que ele tem para morar perto do trabalho, para poder honrar
né, a si mesmo, ele se submete a esse game, que é o game do condutor, né? Felizmente a gente tem poluído muito o mundo com esses personagens engangrenados por esse tipo de revestimento. Vamos lá. Vamos criar nossa tabela aqui. Subordinadas. Conjunctions. Temporais. Causais. Condicionais. Engraçado. Eu lembro que tinha mais, né? Comparativos. Daqui a pouco a gente pesquisa. Indica um tempo. Quando, antes e que. Indica tempo. Exemplo, quando, antes. Antes que eu me esqueça, né? Antes que. Antes que eu me esqueça, amanhã vou fazer compra. Amanhã é dia de compra. Amanhã é dia de compra, oração principal. Por que oração principal? Porque ela tem sentido próprio, né? E aí a vírgula vem para destacar o deslocamento da oração subordinada, né? Temporal. Causais expressa causa. Expressa alguma causa, né? Então, por que você não vai à missa? Por que você... Peraí. Visto que... Por que visto que... Visto que... Visto que... não, aqui seria uma explicação. Porque também serve como uma explicação. Que ó, a gente sabe disso. Eu estava formando uma frase com sentido explicativo, né? Por que você não vai à missa amanhã? Agora isso aqui, ó, visto que eu recebi, vou sair para eu vou sair para me atualizar, vou sair para me fertilizar, vou sair para estudar, vou sair para agradecer esse salário ao meu espírito, elevar o meu espírito a uma integração de razão. Vou achar algumas razões para o meu salário, né? Condicionais indicam uma condição. Então essas aqui são muito usadas para nós nos emocionarmos, para nós nos julgarmos, né? No sentido de utilidade, né? Eu só vou se minha mãe me chamar. Eu só vou se eu conseguir alguma coisa. Indicam ao se caso. Tem o se e o caso.
certo. E comparativas. Estabelece uma comparação. Como, assim como. Como e assim como. Também temos as locuções conjuntivas. A gente não tinha as locuções. Nossa, essa tá dando, né? Não tinha as locuções prepositivas aqui, ó, que são gadgets para fazer uma de informação, para fazer uma de informação em forma de gerar o contraste entre um termo e outro, né? Ó, estava e você. Então, qual que é a de informação que a gente tem aqui? É a de lugar, né? Então a gente tem uma preposição de lugar aqui, uma locução prepositiva de lugar, de modo e tal. A mesma coisa acontece aqui na locução conjuntiva. Ó. Em um conjunto de palavras, geralmente duas ou mais que exercem função de conjunção, como em não só, mas também ou apesar de. Vamos aqui, vou colocar aqui, ó, locução. Aí eu coloco subordinado. Exemplos, não só, mas também. Não só, mas também. Ou seja, que a gente tem uma locução subordinada de. Hum, não só, mas também. Não consegui achar, mas. Ou apesar de. Apesar de. Não só, né? Concessão, né, causais. Será que é concessão? Deixa eu ver. Não só dia, mas também noite. Qual conjunção expressa essa? Qual conjunção não? A expressão não só, mas conjuntiva aditiva. Ah, é uma adição, né? É uma aditiva. Ah, é... desculpa aqui, ó. Não é uma locução subordinada. Tô fazendo errado. Tava falando da subordinada. É uma locução conjuntiva. Conjuntiva. Porque pode ser uma locução conjuntiva com valor coordenado ou com valor subordinado. Né? E aí a gente vai finalizar agora. Depois a gente pode tentar ver mais algumas conjunções, porque eu acredito que tem mais algumas. É concessiva, conclusiva. E aqui não tem, né? Condicional causal. Acho que tem, ó. Concessivo. Só para dificultar, ó. Consecutivo. Comparativa. Comparativa tem aqui, ó. Consecutiva, consecutiva, concessiva.
Ahn, e mais algumas, né? Deixa eu ver. Conjunções subordinadas. Olha o tanto que tem, quer ver? Vou trazer para nós aqui. Aqui, ó. Tudo isso para modular ainda mais uma certificação da informação a qual o orador utiliza, né? Para sua para sua beleza. Então vamos lá, ó. Causais vão dar a ideia de causa, né? Causa, né? O que que acontece? Por quê, né? Causa. É de causa. Comparativa vai fazer uma comparação. Concessiva vai conce, concessiva, peraí. Condicionais vai criar uma condição de uma condição, criar uma conformativa vai gerar uma ideia de conformidade sobre a informação expressa anteriormente ou posteriormente. Consecutiva vai dar uma ideia de segmento, né? De consecutividade. É, ou seja, algo que acontece de maneira, né? Consecutiva, de forma finais, vai gerar uma ideia de finalidade. Qual que é a finalidade, né, da oração principal? Qual é a consecutividade? O que que consecutiva a oração principal? Qual que é a conformidade que a gente tem na oração principal? Qual que é a condição que a gente estabelece para a oração principal? Qual que é a comparação que a gente faz para a oração principal? Qual que é a causa da comparação? Qual que é a causa da oração principal? Qual é a proporção, né? Proporção. Ideia de proporção. Da oração principal e qual que é. Quando aconteceu? Quando a subordinação aconteceu? Na, quando, né? Acontece a oração principal. Concessiva. Deixa eu ver aqui como que eu posso. Concessiva. Refere-se a uma relação gramatical de concessão que introduz uma ideia de que, mesmo que possa impedir. Ah, então é uma conceder. Conceder por autoridade. Então eu tenho autoridade sobre, por exemplo, o meu carro, mas eu concedo a você, embora o carro seja meu, você pode dirigir. Embora eu esteja cansado, eu vou levar você ao ponto de ônibus. Apesar de eu estar cansado, eu vou acompanhar com você. E quem sabe nessa companhia a gente conversa um pouco sobre nossa relação e a gente melhora a nossa intimidade para estar cada vez mais conhecido um pelo outro, né? Coincidido um pelo outro. Engraçado, né? Funciona. Ó. E a última.
Por fim, estamos na 10. Interjeição. E mais uma vez eu convido você a ler de forma nobre essa palavra. Interjeição. Interditar alguma subjeção, alguma injeção, né? Alguma coisa que foi ingerida, injetada. Na gramática, a interjeção é uma palavra ou grupo de palavras invariáveis que expressam emoções, sentimentos, reações ou estados de espírito de forma súbita e intensa. Então, interjeição para nós é uma reação reflexa. De forma fisiológica, a gente pode chamar isso aqui do modo arco reflexo. Isso é um estado artístico da operação do corpo humano sobre um estímulo, né? Isso de certa forma, a estrada da verdade que a gente tem. A interjeição, ela tem isso no corpo e a gente tem interjeições desescalares, né? Por exemplo, a gente começa com uma atividade, só que a gente pode ampliar a atividade criando aquilo que a gente chama de gráfico da atividade e a gente conhecer cada uma delas e dizer que cada uma delas é um sentimento, ó. Então, quando a gente fala que o amor é maior do que tudo, quer dizer que essa atividade é o amor. E essa aqui atividade, por exemplo, é um carinho, né? Então, se eu colocar aqui, ó, isso aqui é um carinho, isso aqui é amor, então se eu fizer assim, ó, 10 vezes carinho é igual a amor. Você entendeu a relação? Isso aqui é um reflexo, né? Se você chega aqui, ó, e bate aqui, ó, ação e reação. E aí a gente tem todo esse caminho dos... Não sei se você consegue ver. Dos cantos. Caminho dos encantos. Eu não sei se você consegue perceber, mas aqui a gente tem um encanto aqui, ó. Já dizia os filósofos antigos. Criando aquela tal da ópera, né? A ópera, ela é meio que assim, ó. Ela tem um palco assim e a plateia aqui, ó. Só para mostrar para vocês esse comprimido de operatividade, né? Teatro Grécia Antiga. Vamos ver se a gente tem imagens. Olha que legal. Olha que legal. Não é mesmo? Conhecimento. Quando a gente tem conhecimento do mundo, a gente faz essas. A gente perde tempo fazendo isso daqui, ó. Essas análises profundas das semelhanças. Olha que legal. Vamos trazer para tona aqui, ó. Isso aqui faz uma operação de interjeição, né? A gente vai ver muito bem isso daqui, ó. Uhum. Tá, então vamos continuar aqui porque a gente já tá acabando, né? É a última. Então, interjeição.
Dois pontos. É uma palavra ou grupo de palavras invariáveis. São invariáveis que expressam emoções. Emoções expressas. Vou fazer uma coisa aqui para ajudar quem for assistir esse vídeo, ó. Expressas, né? Qual que é a ideia de expresso aqui, ó? É a calorimetria, né? Ou seja, a gente tem algo que é e também a força, né? Porque isso aqui representa uma dose forte e junto com calor. O calor, ele por si só, ele opera em nós uma diferença de estado, né? O calor, ele mexe no nosso estado. E o café e a força do café, ele emociona as nossas células no sentido de contraste, né, muscular. Ela tem uma coisa que se chama cafeína, que em contato com as nossas células gera uma inanição de, é, de várias sensações, né? Então a gente tem cafeína e a inanição de várias sensações. Por exemplo, inanição do medo. Quando você toma uma cafeína e você consegue fazer uma inanição do medo, você se sente corajoso. E aí você escuta ou melhora a sua audição porque você emite ao seu corpo um estado de dose de cafeína sobre a conjugação interjeitada pelo modo de alocar muscularmente a cafeína como inanição do medo. E a inanição do medo é coragem, né? Você tem, ó, coragem e medo. É um antônimo. Então, a gente tem essas coisas. Esses dispositivos de, como a gente chama normalmente de interruptor. Então, você quer tomar um interruptor aqui comigo? Quer tomar um cafezinho, um expresso? Então, é isso, a interjeição. Você quer tomar um expresso? Quer tomar um interruptor? Porque quando você acende a luz, você sofre a emoção dos raios ultravioletas. Aqui, ó, emoções, sentimentos, emoções, interjeições. Emoções, sentimentos, reações ou estados de espíritos. Esse emoções aqui ficou ruim, né? Emoções. Ó, espírito de forma súbita e intensa. De forma súbita e intensa. De novo, eu convido você, ó, súbita. De forma ação e reação, ó. De forma súbita e intensa, né? Qual que é a intensidade? É um carinho, é dois carinhos, é três carinhos. E aí, para cada um desse valor de carinho, né, que é a energia modulada por essa contração, a gente tem, por exemplo, a cafeína, a gente tem um tipo de dose, a gente pode dizer carinho, abraço, beijo, e aí a gente pode presente, né, isso aqui, e aí vai.
Elas podem expressar uma variedade de sentimentos como alegria, oba, viva, ai, surpresa, uau, medo, credo e desejo, tomara. Na verdade, estava à disposição que a ordem aqui ficou meio embaçou. Mas é muito fácil você identificar uma interjeição, viu? Não é difícil não, porque a interjeição ela vem pontuada. Você tem a pontuação característica da dessa interjeição no universo da oração, da frase, da comunicação. Você tem, tipo assim, você está conversando com a pessoa e aí você sorri para ela e entrega um embrulho. Aí ela olha para você e de repente ela interrompe tudo e fala: Oba! Então isso é uma interjeição. Viva! Aí, aqui, ó. Ai. Então, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, alegria, oba, viva. Também é alegria, né? Viva! Dor, ai, surpresa, uau, medo, credo, né? Aquela coisa, você tá assistindo um filme de terror, você vê, credo, né? Só que às vezes esse credo é uma contração arrítmica no coração. É quando o coração meio que se fecha de uma maneira muito maior do que ele se fecha na contração normal. E desejo, por exemplo, tomara, né? Tomara, desejo. Costuma vir acompanhada de um ponto de exclamação. Mas é tranquilo identificar quando está sem, né? Costuma vir acompanhado de um ponto de exclamação para reforçar a sua expressividade. Características principais da interjeição. Ela é invariável, não muda em gênero, nem número ou grau. Ela é autonomia, ela tem uma autonomia, funciona de maneira independente na frase, sem estabelecer relação sintática com outras palavras. Então, muitas pessoas buscam interjeições, dispensa de interjeições, né? Autonomia. Quando a pessoa ela quer se sentir autônoma, né? Porque nenhuma pessoa ela tem autonomia de nada, né? Ela depende do universo e de fatores elevado a Deus, né? Sempre uma pessoa, um ser humano, depende nesse universo de fatores elevado a Deus, ou seja, ao construtor de todos eles, né? Ele depende. Só que quando o ser humano quer se sentir autônomo, né? Ele tem autonomia, ele guarda conhecimento. Porque quando ele guarda conhecimento, ele consegue desconverter-se em reações a partir do controle dessas reações. Então, o homem, o crente, ele passa a controlar interjeições, né? O controle das interjeições deixa os seres humanos mais convictos, né? Por exemplo, das verdades que o universo nos faz desorganizar em modos de frases, modos de sensações energéticas que foram elevadas aos anos, a modulação de palavras que conferem para nós um retrato de robótica, né? A gente é quase robô por soar palavras, por estar em autonavegação no sentido intelectual das sensibilidades, né, da audição e das relações perceptivas das quais elas nos faz leitor. Expressividade é a classe de palavras que mais diretamente expressa emoções, sensações e estados de espírito. Então, é
é a palavra que você sempre vê nos noticiários, nas propagandas, principalmente. É aquela palavra ou aquela luz que diferencia das demais. Ela geralmente é o ponto fora da curva ou a pessoa que não vai com as outras, né? Se as pessoas estão andando para cá, né? A outra pessoa ela está andando para cá. A interjeição está andando para cá, porque ela é uma reação, né? Pronto. Uso de pontuação geralmente vem acompanhado de pontuação, né? Ai de mim, puxa vida, valha-me Deus, cruz credo. Ah, em músicas, letras de músicas a gente tem muito também, né? Alegria, dor, surpresa, medo, despedida. Eu diria que a música ela é uma interjeição, né? Só para mostrar mais, né? A música, né? A música ela é uma interjeição. Ela tipo assim, a função da música é essa. Você tem a função poética, né? Poética, que caracteriza bastante o lado musical da composição, da letra, né? Só que ela em sentidos sincero da análise, ela é uma interjeição pro ser humano, né? O ser humano, quando ele está irradiado, é, deslocado, ele está não conseguindo dizer para si mesmo como ele está com palavras. Às vezes ele utiliza a música, a musicalização, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo para começar a remessa de exercícios sobre morfologia, né? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!